noite, estamos no nosso programa 30 Minutos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história de São Caetano do Sul. São 62 anos de autonomia de um grupo que pensou muito longe, que pensou no futuro de uma cidade que podia chegar onde está hoje, sendo uma das melhores cidades do país, considerada até como uma das cidades comparadas às cidades do mundo, do primeiro mundo da Europa. Nós temos aqui para falar desse assunto um dos autonomistas, que é o Mário Porfírio Rodrigues. Boa noite, doutor Mário. Boa noite. Me conta um pouquinho da história daquele momento. Quando vocês acharam realmente que tinha a possibilidade de São Caetano ser autônomo? Bom, na realidade nós não achamos que havia possibilidade, ou não havia possibilidade, porque nós éramos bem jovens. Eu tinha 19 anos, o Walter Tomé tinha 17 anos e pouco, não tinha ainda feito 18 anos. E nós pensamos em melhorar a situação da cidade, que era pior do que essa periferia de São Paulo que a gente vê na televisão, com esgoto à mostra e coisas assim que entristece muito quem mora por lá. E nós estávamos sempre entristecidos por causa da situação. Não tinha água encanada, não tinha esgoto, enfim, não tinha nada. Tinha 2 ou 3 grupos escolares, não havia nem sequer um pronto-socorro, não existia hospital. E nós queríamos melhorar a cidade, nós não sabíamos se era hora ou se não era hora de fazer um movimento autonomista. E conversando a esse respeito, nós íamos toda noite juntos estudar no Brás, porque em São Caetano não havia onde estudar, e nós íamos fazer o curso de contabilidade numa escola de Brás, na rua Iapoque, Escola Técnica de Comércio 30 de Outubro. E nessas viagens nós íamos conversando sobre esse assunto. E outros colegas que também iam estudar conosco participavam da conversa. Mas o Tomé era o mais inflamado, o mais entusiasmado, um rapaz muito inteligente. E ele foi com quem eu mais me identifiquei. E um dia conversando, primeiro nós queríamos fazer um jornalzinho para o Grêmio da escola. O professor nosso de redação nos ajudou, nós tentamos o patrocínio da Coca-Cola, que estava chegando no Brasil naquela época, era 1945. Tentamos patrocínio da escola Casper Libero, porque o velho Casper Libero havia falecido e transformado os bens dele numa fundação, mas nas 2 portas que nós batemos não tivemos sucesso. E um dia eu falei para o Walter Tomé, não conseguimos fazer o nosso jornalzinho do Grêmio, vamos fazer um jornalzinho para São Caetano e falar tudo isso que nós estamos conversando aqui nas noites que viajamos para o Brás, para a nossa escola. Ele achou que eu estava voando muito alto e falou, bom, seria ótimo, mas como? Não é? Eu falei, bom, vamos pensar um pouco no assunto. Não é? Aí me veio a ideia de pedir patrocínio para os 4 clubes principais de São Caetano, que era o São Caetano Esporte Clube, o Clube Esportivo Lázio, a Cruzada Esportes e o Clube Comercial. Hoje só tem o São Caetano Esporte Clube. Só tem o São Caetano Esporte Clube, porque os outros já fecharam, nesses 62 anos que passaram. E então nós fizemos um projeto, 2 folhas de papel sulfite, escrito o que nós queríamos, como nós queríamos e o que nós pretendíamos. E os clubes concordaram plenamente, acharam que era ótimo e tal, né? E a ideia é que cada clube conseguisse anúncios para pagar a página dele clube. Então o jornal saía com 4 páginas, sendo cada página de um clube. E eles poriam nessas páginas o que eles achavam mais interessante. E sabíamos, naturalmente, que eles não teriam nem capacidade, nem tempo disponível para encher as 4 páginas, que nós íamos
entrar com os assuntos que nos interessavam, que eram melhoramentos para a cidade. E assim surgiu o Jornal de São Caetano. Vale lembrar que é o primeiro jornal da região do ABC. Realmente. Na época não existia nenhum outro jornal na região. Eu fiquei sabendo, nos últimos anos, que já existiam jornais no ABC, inclusive um em São Caetano, que teve uma duração efêmera. E ficamos animados, fomos conversando, como é que ia ser o tiro do jornal. Conversamos com um amigo nosso que era subgerente do Banco Mercantil em São Caetano. Ele desenhava muito bem, pedimos para ele fazer o cabeçalho do jornal. E no dia 28 de julho, que é a data em que chegaram em São Caetano os italianos que colonizaram a cidade, 28 de julho de 1946, nós editamos o primeiro número do jornal. Mas os clubes não apareceram. Não apareceram. E as semanas foram se passando, os meses e até os anos, e os clubes nunca apareceram. Então, eu e o Tomé saímos correndo atrás de anúncio. E as pessoas naquele momento já não tinham medo de anunciar? Não tinha a ideia da represália por parte de Santo André? Bom, eu acho que eles não nos tomaram muito a sério, porque o que nós conseguimos também eram anúncios pequenos de casas comerciais, pessoas que tinham interesse em fazer propaganda. E firmas grandes mesmo nós nem procuramos, tipo assim, General Motors, Cerâmica São Caetano, Matarazzo. Nós não procuramos porque achamos que eles nem iam nos atender. Você lembra qual foi a primeira manchete? Lembro. Colonos que foram desbravadores. E como o jornal saiu no dia 28 de julho, nós homenageamos os italianos que foram colonizar São Caetano. Então a manchete foi essa. E o texto foi escrito pelo Ítalo Dalmas, porque, claro que o Tomé e eu não íamos fazer o jornal sozinho. É uma coisa grande, mesmo para dois maluquinhos que nem nós éramos. Então eu procurei um amigo meu com quem eu tinha feito o tiro de guerra em Santo André, que era sargento do tiro de guerra, que era o Luiz Rodrigues Neves, e convidei-o para aparecer como o dono do jornal, porque ele já tinha 7 anos mais do que eu, trabalhava na parte administrativa das indústrias Matarazzo, que era a maior da região, e era sargento do tiro de guerra, então era uma pessoa que já merecia mais confiança do que dois garotos imberbes. E convidamos também outros amigos, o Mário Dalmas, o Ítalo Dalmas. O Ítalo, inclusive, no mês passado, lançou mais um livro ainda, continua ativa. Ele escreve muito bem. E ele acabou nos deixando logo em seguida, porque o texto dele foi ótimo para aquela ideia que nós tínhamos de homenagear os italianos, mas ele queria vir com outros textos parecidos, e o nosso jornal não era para ficar contando histórias de antepassados, nós queríamos algo mais rápido, queríamos ver resultado, queríamos ver melhorias para a cidade. Então, o segundo número nosso foi uma entrevista com os médicos da cidade e com pessoas gradas da cidade para saber o que mais precisava São Caetano. E a resposta foi a seguinte: São Caetano precisa de um hospital. Aí nós fundamos uma sociedade para construir um hospital em São Caetano, que era a Sociedade Beneficente Hospitalar São Caetano, fundada no dia 7 de dezembro de 1946, como resultado dessa entrevista, dessa enquete, que nós fizemos já no segundo número do jornal. E curioso é que o jornal nunca teve sede, porque não tinha dinheiro para pagar aluguel.
O jornal não tinha telefone, porque telefone em São Caetano era muito difícil. E a gente se encontrava no trem, se encontrava embaixo de um poste que tinha uma luz acesa. Ia decidindo as pautas nos momentos que era possível. Decidia as pautas. Como é que vai ser o próximo número? Vamos fazer uma entrevista, vamos. Ele saía para um lado, eu saía por outro. Ele cuidava muito mais da parte redatorial, porque ele era um grande jornalista, escrevia muito bem, tinha uma cultura muito superior à minha, e eu cuidava mais da parte, digamos assim, administrativa e comercial. Então eu fazia aquela coluna de aniversários e coisas assim mais corriqueiras. E revisava as coisas que ele escrevia porque ele era muito impetuoso. E houve um título lá que ele colocou num artigo que eu disse, olha, Walter, você vai desculpar, mas aqui na frente desse título eu vou colocar um ponto de interrogação que vai ficar fazendo parte do título, porque eu não quero ir preso com a idade que eu tenho, é muito cedo. Ele estava afirmando. Então, nós fazíamos o jornal dessa maneira. Logo em seguida, essa enquete do número 2 do jornal, nós fizemos uma reunião com as pessoas importantes da cidade, que naquela época pessoas importantes eram o delegado de polícia, o vigário da paróquia, né? a presidente da LBA de São Caetano, Legião Brasileira de Assistência, que parece que não existe mais. E... Juiz? Não, juiz não tinha. Tinha o subdelegado, que foi convidado também e compareceu. E convidamos 2 médicos, um representante de operários, que era o Acácio Pacaquércia, e um representante de empregados administrativos, que era o Marcelo Zamboto. Um farmacêutico, que era o Derige Zanon, e os 2 médicos eram o José Luiz Flacker Neto, o Ângelo Antenor Zambon, e com isso nós demos início à campanha para construir um hospital. Evidentemente que eu e o Tomé não íamos receber aquela gente toda importante na cidade, com a idade que nós tínhamos e ainda estudantes, e comandar uma reunião. Então quem comandava a reunião era o Luiz Rodrigues Neves, ele que era o dono do jornal para inglês ver. E assim nós fomos até fazer o plebiscito em São Caetano e conseguir a maior votação. Depois começou a aparecer candidato a prefeito, vereador. Nós queríamos formar uma chapa única de vereador, não conseguimos, mas conseguimos unir São Caetano em torno de um único candidato a prefeito, que era para continuar o movimento que nós começamos. Ângelo Rafael Pellegrino. Ângelo Rafael Pellegrino foi o nome que nós encontramos e que polarizava todas as atenções, não havia nada contra ele, não pertencia a partido nenhum. E foi na minha opinião, foi um grande prefeito, porque a primeira coisa que ele fez, que eu acho que é a mais importante, foi desmistificar aquela existência de inimigos da autonomia. Porque no plebiscito votava-se inclusive analfabeto. O importante é que ele atestasse a residência em São Caetano. Quantas pessoas votaram naquele ano? Olha, a favor da autonomia, eu não tenho os números na memória, porque eu já estou com 85 anos e a memória não é a mesma de antigamente. Mas eu me lembro que foi coisa ao redor de 5.000 votos, 4.780, coisa assim, a favor de São Caetano, e 1.300, mais ou menos 1.380, a favor da permanência de São Caetano ligado a Santo André. Esses números são mais ou menos, porque eu não tenho comigo o número exato. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo e você vai ter mais informações aqui sobre a história de São Caetano, da sua autonomia, o que passou na formação do Jornal de São Caetano, do Hospital de São Caetano e até chegar hoje aos dias de São Caetano do Sul.
Um minuto e nós já voltamos. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você Estamos de volta aqui no nosso programa 30 Minutos. Hoje com a participação do Dr. Mário Rodrigues Porfírio. Olha, a história de São Caetano passa pelo Dr. Mário, passa pelo Luiz, passa pelo Walter Tomé e passa também pela questão da autonomia, sem dúvida alguma. O Dr. Mário disse para mim aqui até no intervalo que tem algumas histórias picantes daquele momento. O que o senhor lembra assim de mais relevante daquele momento que dá para lembrar para os nossos telespectadores, Dr. Mário? Bom, o que eu acho importante é o seguinte, nós três que dirigíamos o Jornal de São Caetano, o Walter Tomé, o Luiz Neves e eu, nós tínhamos um acordo entre nós, que se um de nós saísse candidato a qualquer cargo eletivo, automaticamente estaria se retirando da direção do jornal. Se estivesse aceitando um cargo público, estaria automaticamente se retirando do jornal. E assim nós conseguimos, durante anos juntos e fazendo um movimento como esse, que criou o município de São Caetano, trabalhamos em paz e posso dizer, inclusive, que para que as coisas não girassem em torno do jornal ou em torno de algum dos três diretores do jornal, nós criamos uma entidade para liderar o movimento autonomista. Essa entidade se chamou SAC, Sociedade Amigos de São Caetano. E o Luiz Neves era compadre... A primeira reunião dessa sociedade, desculpe já parando, foi na Rua Perrela? Tivemos uma reunião preliminar na Rua Perrela, mas a reunião de fundação da sociedade foi no São Caetano Esporte Clube, na Rua Perrela. Então, porque eu lembro que o Paulo Pimenta uma vez me mostrou uma ata dessa... É isso mesmo, né? Ele que fazia ata, ele que era o secretário, e infelizmente esse livro de atas sumiu, desapareceu. Mas nós, para não polarizar o movimento em torno do nome de nenhum de nós, nem do jornal, o que poderia, da parte de um ou outro, gerar ciúmes ou inveja ou coisa parecida, nós fundamos a Sociedade Amigos de São Caetano. Como o Luiz Rodrigues Neves era compadre do José Luiz Flaquer Neto, e o Tomé e eu também éramos muito amigos do Flaquer Neto, nós colocamos o Flaquer Neto como, nós sugerimos e foi aceito, colocamos ele como presidente da Sociedade Amigos de São Caetano. Mas nós sabíamos que o tio dele, o Antônio Flaquer, que era deputado, tinha a pretensão de ser prefeito de Santo André. Mas era pretensão, porque era a voz corrente que quem ganharia a eleição seriam os comunistas da época, que era o Armando Mazo, que era o candidato a prefeito de Santo André. Santo André, na época, é bom explicar, Santo André abrangia todo o grande ABC. São Caetano, Ribeirão Pires, Mauá, São Bernardo, Diadema, tudo isso pertencia a Santo André. Era um município só,
Santo André era um município só. E o Fláquer, então, ficou sendo presidente da Sociedade de Amigos de São Caetano. O vice-presidente era um médico de São Caetano chamado Roberto Gomes Caldas Filho. E o segundo vice-presidente era um dentista chamado José Homem de Bittencourt. Aconteceu que nós fundamos a sociedade em dezembro, e dia 1º de janeiro, dia 7 de dezembro, e dia 1º de janeiro, o Antônio Fláquer, por uma mudança que houve, inesperada e intempestiva, e eu diria até ilegal, foram considerados nulos os votos dados ao Armando Mazo. Embora o PCdoB na época já não existisse, porque o presidente da República, o Eurico Gaspar Dutra, ele tinha tornado o partido proibido. O comunismo estava banido do Brasil, como o próprio Gaspar Dutra baniu também o jogo. E quem era do partido perdeu o mandato. Mas eles todos se agasalharam numa legenda chamada Partido Trabalhista Nacional, PTN. Mas houve um recurso do Antônio Fláquer dizendo que todos os eleitos naquela legenda eram os comunistas do PCdoB. E como nós estamos vivendo numa época meio de ditadura, logo após a saída do Getúlio Vargas, que era um ditador, o judiciário não era tão independente, como parece que hoje também não está ficando mais tão independente como deveria, mas naquela época ele não era tão independente, ele agasalhou esse recurso do Fláquer e tornou nulo todos os votos dados aos que eram do Partido Comunista. Automaticamente, o prefeito ficou sendo o que recebeu mais votos, que era o Antônio Fláquer, cuja votação estava longe da votação do Armando Mazo, mas era a segunda votação do município. E ele, então, foi empossado como prefeito de Santo André. E aconteceu que nós achamos, o Luiz Neves, nós nos reuníamos sempre, na casa de um, na casa de outro, mas na casa do Luiz Neves, e em algum barzinho, porque eu era solteiro e o Walter Tomé nem namorava ainda com a Hilda, com quem ele se casou posteriormente. Então nós nos reunimos e achamos que tínhamos feito bem colocar o Fláquer Neto como presidente da Sociedade Amigo de São Caetano, porque ele teria condições de dialogar com o tio dele sobre a separação de São Caetano. Mas aconteceu exatamente o oposto. O Fláquer assumiu a prefeitura, o Antônio Fláquer, chamado Tonico Fláquer. Ele era dono do único cartório existente em São Caetano. Cada filho que ele registrava no cartório dele, ele ganhava mais um compadre e uma comadre, e se candidatava, e se elegia, e foi eleito deputado pelo PDC, depois foi eleito prefeito de Santo André, e disse que não, que o território não ia ser desintegrado, que ia permanecer do jeito que estava, e declarou que era contra a autonomia municipal. Mas acontece que desses 10 vereadores, nós realmente ficamos com 4. Porque o Fláquer, além de dono do cartório, de compadre de metade de São Caetano, agora ainda prefeito municipal, ele arrebanhou os outros 6 para o lado dele. Então essa história se repete desde a autonomia. Desde a autonomia municipal. E, inclusive, eles conseguiram mudar alguma coisa na lei ou nesse processo que houve para cassar o mandato
do pessoal de São Caetano que o vereador que ficasse morando em São Caetano, quando fosse criado o município, ele perderia o mandato, a menos que ele tivesse uma residência fixa em Santo André. E teve um deles que acabou morando lá num quartinho de despejo de um jornal para não perder o mandato. Também não foi reeleito, lógico, né? E casos assim aconteceram, né? Mas o Flacker, ele nos guerreou do jeito que ele pôde. Ele procurou saber onde o Luiz trabalhava, foi lá, mandou carta, escreveu um documento para o secretário de Ordem e Política Social, que na época era quem prendia os comunistas, dizendo que esse movimento nosso era um movimento comunista e que nós todos deveríamos ser presos como comunista, e ia nas empresas que nós trabalhávamos, dizia que nós não éramos pessoas de responsabilidade, que não eram pessoas sérias, e procurava todos os parentes dele, amigos, compadre, fazia reuniões e procurava neutralizar tudo que nós estávamos fazendo. Nós temos 2 minutos para chegar ao final da nossa entrevista, doutor. Como ficou definido os limítrofes da cidade? Onde que é a divisa com Santo André, com São Bernardo de São Paulo? Esse limite já existia, porque São Caetano era um segundo subdistrito de Santo André. E cada subdistrito tinha seus limites estabelecidos. Então não mudou nada, com a autonomia ficou o mesmo que já Ficou era. o mesmo que já era. Ficou o mesmo que já era. Posteriormente, nós adicionamos a Vila Califórnia, que pertencia a Santo André, né? Posteriormente. A Vila Prosperidade. Prosperidade, Prosperidade, né? Lá no Prosperidade. final. Tá. Na sequência ainda, depois da autonomia, eu lembro umas histórias que o Dr. Russo me contava, que chegou um momento que a cidade tinha mais empregos do que habitantes, que quando descia, abria as portas do trem, São Caetano parecia, né, um batalhão de gente que vinha trabalhar na cidade. Então foi muito rápido depois da autonomia e do desenvolvimento. Sim, foi rápido, mas acontece que quando nós fizemos a autonomia, nós já tínhamos essas 3 grandes indústrias que eu mencionei antes, que era a indústria Matarazzo, que era um pool de indústrias. Ele tinha indústria de produtos químicos, indústria de tecidos, tinha indústria de energia elétrica, enfim, ele tinha uma série de indústrias, a fábrica de louças Cláudia, que era enorme, tudo em São Caetano. E eles, naturalmente, o Matarazzo era o maior empregador que talvez existiu no Brasil naquela época. Então vinha gente de fora para trabalhar nas indústrias do Matarazzo, como vinham trabalhar também na General Motors, que inicialmente ela se instalou no Ipiranga, mas logo em seguida passou para São Caetano, e tinha a Cerâmica São Caetano, que era enorme também, e que fornecia ladrilhos para o Brasil inteiro, e já começava a exportar para alguns países aqui da Sul-América. Nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. São muito tempo, 50 anos de história para apenas 30 minutos. Fico contente da sua participação. O Dr. Mário é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, sempre com essa formação de opinião. Não é Pudera que acabou sendo um dos grandes amigos de uma pessoa que eu mais admirei na minha vida, que foi o Dr. Antônio Russo. Grande amigo. Contente da sua vinda aqui, e tenha certeza que São Caetano sabe reconhecer. Nem todos sabem da história, e nós estamos aqui com o senhor hoje para passar esse pouco da história de São Caetano, e espero que o senhor continue também enviando seus artigos para o nosso jornal, para o ABC Repórter, Dr. Mário, contando um pouco da história da nossa cidade. Com muito prazer. Tá ok? Muito prazer. Boa noite, fiquei contente mesmo com a sua vinda aqui, e espero que você tenha mais notícias no nosso jornal, www.jornalabcreporter.com.br. Obrigado, Dr. Mário. Eu que agradeço. Até mais e boa noite.